nada, só vou enunciar os teoremas principais e dar alguns exemplos ou dar alguns corolários e a gente vai nas próximas aulas provar aqueles teoremas. O conceito é muito simples. Até agora a gente estudou, dado um corpo f e um polinômio f com coeficientes no corpo, a gente construiu extensões onde aquele f tem raízes. Por exemplo, a gente pegava o corpo K sendo K de x, f de x dividido aquele polinômio f. E naquele corpo o f tem raiz. Mais ainda, a gente viu que se o polinômio f é irredutível, sempre existe um corpo onde o f se fatora como polinômios lineares, como produto de polinômios lineares. E mais ainda, se a característica do corpo, que isso vai acontecer de agora em mais, se a característica de f for zero, então sempre existe um corpo e f é irredutível. Então sempre existe um corpo, uma extensão f em K, onde, na realidade, f se fatora como produto de lineares com todos eles diferentes. Isso tinha a ver que o f nunca tem raízes múltiplas em extensões, porque o f e a derivada não podem ter uma raiz conjunta. E a gente utilizava aquela característica zero para não ter o problema de que a derivada de um polinômio pode ser identicamente zero. Então, como a gente vai precisar esse tipo de estruturas, que o f seja produto de polinômios lineares, todos diferentes, eu vou assumir, de agora em mais, essa condição. Vai ficar claro quando que a gente vai estar utilizando esse lema, esse teorema. Então, vamos começar com a seguinte situação. Vamos pegar uma extensão de grau 2. Uma extensão finita de corpos de grau 2. Então, por exemplo, a gente pega um polinômio f com coeficientes em f de grau 2. Então, peguemos algum genérico, né? Dividindo pelo... talvez seja... Não sei o que é mais cômodo. Talvez seja melhor... Tá, vou deixar desse jeito. Talvez seja melhor botar assim. Aquilo que é normal. Isso não sei se é pela literatura ou se é... ou se é local geográfico, mas eu acho que a gente utilizava essas letras para esses coeficientes à quadrática no segundo grau. Então, imagine que existe em K, esse cara se fatora com um produto de lineares de dois diferentes. Então, esse aqui é x menos alfa 1 por x menos beta, ou menos alfa 2. Com alfa i em K. E o que a gente sabe é que existe uma relação entre alfa 1 e alfa 2, igualando esses dois polinômios. Então, alfa 1 mais alfa 2 é igual a menos b. E alfa 1 por alfa 2 é igual a c. Então, como o f era irredutível, certamente o k é igual a f de alfa 1, ou, que é a mesma coisa, é isomorfo a f de alfa 2. O b é um elemento do f. Então, se eu agrego
o alfa 1 é a mesma coisa que agregar alfa 2 e agregar alfa 2 é a mesma coisa que agregar alfa 1. Essa equação dá a mesma informação. Se eu agrego alfa 1, estou agregando alfa 2 inverso, mas lembrem que o F, o K, como corpo, todo elemento de K é escrito como polinômios em F. Esses dois corpos são a mesma coisa que o anel de polinômios, já esses dois já eram invertidos. São coisas que a gente já provou. Agora, existe um automorfismo. Temos um automorfismo. Um automorfismo de K que deixa fixo o F, ou seja, sigma pertence aos automorfismos de K e sigma de A é igual a A para tudo A em F. E aquele automorfismo, bom, por exemplo, posso pegar sigma que seja a identidade. É um tal automorfismo de K que deixa fixo o F. Mas temos um automorfismo que não é a identidade. Vamos fazer sigma 1, que seja esse cara. Vamos fazer sigma 2, que leva alfa 1, que troca alfa 1 com alfa 2. Então, sigma 2 ao quadrado é igual à identidade, que é igual a sigma 1. Por que existe tal automorfismo? É um automorfismo algébrico da extensão K. Mas a gente já provou isso, que a existência daquele automorfismo. O que a gente já viu é que se eu tenho um automorfismo de K que fixa F, então uma raiz do polinômio F vai aparar numa raiz da outra extensão. Ou seja, se eu tenho duas extensões de grau 2, vou pensar assim, essa extensão aqui, essa extensão K', e aqui eu tenho um isomorfismo. Esse foi o argumento que demos quando provamos a existência. Se eu tenho um isomorfismo entre essas duas extensões, ou seja, um isomorfismo de corpos que fixa o F, e aqui eu tenho um polinômio irredutível f em f de x, e esse f tem uma raiz alfa em k, então alfa, se eu chamo esse automorfismo de sigma, vai aparar um alfa linha, que é sigma de alfa, é uma raiz de f em k'. Será simplesmente escrever a equação, escrever o polinômio. Mas se k' é igual a k, que é a situação que a gente está, tudo automorfismo, leva raízes em raízes. Pelo tanto, esse alfa tem que ir para alfa linha, para alguma outra raiz. Agora, o f tem só duas raízes. E o corpo k é gerado. São polinômios em f de alfa. Então, se o sigma fixar, tem duas situações. Se sigma de alfa 1 é igual a alfa 1, então sigma é igual à identidade. Porque tudo elementos de K se escreve como polinômios a valores em f, com polinômios na variável alfa 1, com coeficientes em f. Então, bom, quer dizer que se eu fixo f e eu fixo alfa 1, fixo tudo. A outra opção, a única outra opção, é que sigma de alfa 1 seja alfa 2. Agora, alfa 1 não pode ser igual a alfa 2, porque se alfa 1 é igual a alfa 2, bom, meu polinômio não era irredutível. Então esse cara aqui significa que sigma não é a identidade. E pronto, esses são os únicos automorfismos que podem acontecer. Porque eu já sei que automorfismos levam identidades, raízes em raízes. Então o que a gente já sabe é que na categoria de extensões, o grupo de automorfismos
o grupo de automorfismos na categoria de extensões, que eu vou escrever assim. Essa é uma notação. São grupos de automorfismo, o grupo de automorfismo da extensão de K sobre F. Tá? Quando eu escreva isso, isso quer dizer todos os automorfismos do corpo K que deixam fixo o F, e vou chamar esse cara do grupo de Galois. Essa é a definição do grupo de Galois de K sobre F. E neste caso é Z2 como grupo. Tem um gerador, que é o sigma, que não é a identidade, e o quadrado desse cara é a identidade. Em geral, a gente pode ver explicitamente no caso de extensões quadráticas que o corpo K é obtido de F agregando uma raiz quadrada do discriminante daquele polinômio. Acho que delta seja. Tá, eu botei que o polinômio meu é mônico, mas então fica sendo b quadrado menos 4 vezes c. Ou seja, o F, o K, é isomorfo ao F de delta, onde delta ao quadrado é igual a D, que esse cara está em F, e delta não está em F. Bom, isso simplesmente por, sei lá, inspeção será a palavra, mas as duas raízes, ou seja, esse K é o F de x dividido F, e as raízes do F, eu posso escolher alfa 1, que seja menos B, menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4c sobre 2, e alfa 2 é igual a, bom, tá escrito aí, é menos b menos alfa 1. Então, como esse cara já está em F, o único que estou agregando é esse cara, e o 2 é invertível em F. Então, toda extensão quadrática é obtida por agregar uma raiz quadrada do discriminante do polinômio. E agora, o automorfismo sigma, que seja o elemento não trivial do grupo de Galois, do grupo de extensões, do grupo de automorfismo de extensão, e aquele automorfismo, a única coisa que pode fazer é levar sigma de delta é igual a menos delta. Isso é um exercício simples, ver que isso acontece nessa extensão. Aí fica bem claro que o grupo de automorfismo está agindo como um Z2. Então deixa fixo F e leva delta menos delta, que são as duas opções para quais são a escolha da raiz quadrada que eu posso fazer. Tá? São as duas soluções na equação delta quadrado igual delta. Igual delta. Ok. Então deixa que eu dê uma definição. Definição. Uma extensão finita é dita de Galois se a ordem da extensão é igual à ordem daquele grupo de Galois.
Neste caso, o que acabamos de ver é que toda extensão quadrática é uma extensão de Galois. Porque a ordem da extensão é 2 e o grupo de Galois tem 2 elementos. Então, exemplo, toda extensão quadrática é de Galois. O primeiro teorema importante, que a gente não vai provar hoje, é para toda extensão finita, a ordem do grupo de Galois divide a ordem da extensão. Ok? Isso não vamos provar hoje, mas isso justifica a definição aqui. Agora, extensões de Galois não são a norma para extensões finitas, tipicamente não vão ser de Galois, porém, temos um monte de exemplos de extensões de Galois. Acabamos de ver, por exemplo, as extensões quadráticas. Vamos, antes de estudar os casos gerais, vamos começar com extensões biquadráticas. Então, por exemplo, vamos pegar uma extensão, um K, que seja uma extensão de Q por, sei lá, uma raiz quadrada de menos 1. Talvez seja melhor botar diretamente I e a raiz quadrada de 2. Então, temos um corpo agregando a raiz quadrada de menos 1, a raiz quadrada de 2. Vou botar assim como corpo. E aqui está em K o polinômio x quadrado mais 1 por x quadrado menos 2 se fatora com o produto de lineares irredutíveis. De lineares tudo diferentes. A extensão de K sobre Q, esse aqui é de ordem 4. E temos corpos intermediários. Ou seja, eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui o K, que eu tenho o Q, onde eu agreguei a raiz quadrada de menos 1, ou o Q, onde eu agreguei a raiz quadrada de 2. Tem essas extensões assim. E cada uma dessas extensões são de grau 2. Está claro que o corpo K não é igual a nenhuma dessas duas extensões. Porque, bom, estou dizendo que essa extensão é de ordem 4, mas está claro que não é igual a nenhuma daquelas extensões. Por quê? Ok, então, tá bom, a gente poderia pensar daquele jeito. Vamos pensar que aqui eu estou agregando um cara que é complexo e aqui um cara que não é. Porém, como extensões abstratas, a Q de raiz quadrada de 2 é igual a Q de raiz quadrada de menos 1. Ou
Ou seja, existe um isomorfismo entre essas duas extensões de quê? Que é levar o i para o raiz quadrada de 2. Então a gente tem que lembrar isso, que a gente tem esse tipo de automorfismos. Ok. O polinômio que estamos vendo aí é que o polinômio x² menos 2 é irredutível. Oh, tá certo. É irredutível m que de i. E o polinômio x² mais 1 é irredutível em Q de raiz quadrada de 2. Então agora eu gostaria de estudar o grupo de Galois. De K sobre Q. Esse aqui é igual a quê? Bom, então vamos repetir aquele argumento que fizemos antes, mas vamos fazer em geral. Então, proposição. E antes de dar a proposição, vamos dar uma definição. Definição. Aqui eu não sei qual vai ser a palavra. Está. Seja f um corpo de característica 0. F em f de x irredutível. Mônico. 1. Vou pedir a algum de vocês para traduzir. Um splitting field. DF é uma extensão F em K, tá ok? O F se escreve como produto de lineares todos diferentes. A gente já sabe que isso tem que acontecer porque a característica é 0. E B em K. B. O K é o menor corpo gerado pelas raízes do F. Qual seria uma palavra apropriada para splitting field? Nem sei como é em espanhol. Tá, a gente vai chamar de splitting field. Corpo de splitting queda muito feio, então vamos trocar para splitting field. Mas está claro o que significa. Eu tenho um polinômio irredutível, coeficientes num corpo, estou procurando algum corpo onde meu polinômio tem todas as raízes, são todas diferentes, estão características 0, e estou procurando o menor tal corpo. Tá? Então agora vem o segundo teorema, que a gente não vai provar hoje. Teorema. Toda extensão de Galois é um splitting field. Para algum polinômio irredutível. E a conversa também é certa. Conversamente, toda extensão para um splitting field, todo splitting field de algum polinômio irredutível é
de Galois. Então isso dá um monte de exemplos de... dá um monte de exemplos módulo teorema que a gente não está provando, mas dá um monte de exemplos de extensões de Galois. Pega um polinômio, a gente já sabe que existe um splitting field para todo o corpo e todo polinômio irredutível, existe uma extensão de Galois. Pelo teorema que provamos antes. Talvez eu deva trocar um pouco a definição. Vamos a chamar, nessa definição aqui, eu não preciso para nada a irredutibilidade do f, mas ainda eu preciso que seja mônico, porque eu botei aqui nenhum fator. Então, se o f não for irredutível, eu vou continuar chamando um splitting field desse jeito, e esse teorema continua sendo igual, é só que aqui eu não tenho irredutível, aqui eu não tenho irredutível. Bom, ok. O que eu quero fazer agora? Então, corolário daquele teorema. Toda extensão finita é uma subextensão de uma extensão de Galois. Esse é simplesmente o fato seguinte: se vocês têm uma extensão finita assim, então peguem um conjunto de geradores de K, sejam alfa 1, alfa n em K, geradores. Tá? Eu sei que são finitos, então posso gerar ele com finitos caros. Então o K virou sendo f de alfa 1, alfa n. Lembrem que, como estão numa extensão finita, cada um desses caras é algébrico, então esse é um anel de polinômios, já é um corpo. Então, para cada alfa i, seja fi irredutível, fi irredutível, ou seja, o polinômio irredutível de tal jeito que a f de alfa i seja o f de x dividido fi. Então agora peguem um f que seja o produto daqueles alfa i's, dos fi's. E peguem um splitting field de aquela f. Que seja L, um splitting field de f. Sobre o corpo K, se vocês querem. O K está dentro de L, mas tudo splitting field para o corpo K, para o F, ainda é um splitting field para o F como polinômio com coeficiente sem F. Então, a gente tem a situação onde F está dentro de K e está dentro de L. E como esse L é uma extensão dada por um splitting field do polinômio F com coeficientes em F, essa é uma extensão de Galois, que é o que eu queria ver. Então, temos um monte de extensões de Galois e toda extensão finita está dentro de uma extensão de Galois. Mas tem extensões que não são de Galois. E lembrem, ser de Galois é uma propriedade do grupo de automorfismos da minha extensão.
Então vamos voltar aqui. Qual é aquele grupo de automorfismos dessa extensão de ordem 4 sobre Q? Agora, aquela extensão é um splitting field. A gente não precisa disso, mas essa extensão, vou fazer isso rápido, é um splitting field de esse polinômio em que esse cara se fatora como raízes, como produtos lineares, e esse cara é gerado por agregar essas duas raízes quadradas. Então satisfaz A e B lá. Portanto, essa é uma extensão de Galois. Então eu sei que a ordem desse grupo é 4, porque o grau dessa extensão é 4. Então aquele grupo só pode ser duas coisas. Ou é Z2 por Z2, ou é Z 4Z. São os dois únicos grupos de ordem 4. Porém, a gente já sabe que aquele grupo temos dois automorfismos imediatos. Na realidade, a estrutura inteira desse grupo a gente já entende. Por quê? Porque o grupo de automorfismos dessa extensão é uma extensão quadrática. Então, a gente já sabe que o grupo de Galois de Q, raiz de 2 sobre Q, é igual a Z2Z. Mesma coisa aqui. O grupo de Galois dessa extensão é Z2Z. Mas o grupo de Galois dessa extensão também é Z2Z. O grupo de Galois de K sobre Q, raiz quadrada de 2, também é Z sobre 2Z. E isso é importante, por quê? Porque essa extensão também tem grau 2. Se essa extensão tem grau 4 e essa extensão tem grau 2, então essa extensão tem que ter grau 2, porque o produto deles tem que ser o grau dessa extensão. Mas isso quer dizer uma coisa, quer dizer que existe um automorfismo sigma aqui, que não é trivial, que é o gerador desse grupo, que é um automorfismo de K que deixa fixo Q raiz quadrada de 2. Em particular, ele deixa fixo Q, que está aqui dentro. Então, existe um sigma, então o quê? Sigma ao quadrado é igual à identidade, sigma não é a identidade, tá? E ele deixa fixo o quê? E pertence ao grupo de Galois de K sobre Q. Ainda não dá para distinguir esses dois, porque esses dois grupos têm aquela propriedade. Qualquer gerador desses dois, e esse cara aqui tem o elemento, o quadrado do gerador desse grupo satisfaz essa propriedade, que o quadrado dele é a identidade. Porém, por um outro lado, agora a gente pode olhar a essa extensão. E existe um tal que está em Galois de K sobre KDI. De novo, tal ao quadrado é a identidade e tal não é a identidade. O que quer dizer que esse cara também está em Galois de K sobre Q. Porque ele deixa fixo tudo QDI, portanto deixa fixo Q. Então tal está em Galois de K sobre Q. E mais importante ainda, o tal não é um sigma. Porque o tal deixa fixo esse cara, o sigma deixa fixo esse cara, se forem iguais, deixariam fixos os dois, e se vocês deixam fixos os dois geradores, deixam fixo K. E o tal e o sigma não são a identidade. Então esses dois são diferentes, e só um desses dois grupos tem dois elementos de ordem 2 que são diferentes. Então, o grupo tem que ser esse. Mas aí a gente está utilizando que aquela extensão é uma extensão de Galois e que já sabemos que a ordem do grupo é 4. Porém, a gente pode calcular a ordem do grupo agora, sem utilizar aquele teorema. Por quê? Porque vamos ver outros automorfismos, vamos construir outros automorfismos dessa extensão.
A gente já tem sigma, temos tal e temos... uma pena. Tá, vou apagar aqui mesmo. Tá, vamos continuar aqui. Temos sigma. Temos tal e temos também sigma por tal. Então, que propriedade tem sigma por tal? Então, agora vamos analisar as raízes desse polinômio. Tá? Eu tenho as raízes, mas vamos fazer em geral, para qualquer extensão biquadrática. Tá? Meu f se fatora como x menos... Como que eu escrevi? Eu botei um x... Do jeito que eu botei, são duas raízes quadradas que eu agreguei. Então, vou escrever assim. Um x menos alfa por x mais alfa por x menos beta por x mais beta. Naquele caso lá, alfa é a raiz quadrada de menos 1 e beta a raiz quadrada de 2. O sigma é o automorfismo que troca a raiz alfa com a raiz menos alfa. E o tal deixava fixo a raiz alfa. O sigma deixa fixa a raiz beta. Mas o tal troca a raiz beta com a raiz menos beta. Pelo tanto, o sigma tal troca os sinais das duas. E sigma por tal ao quadrado é igual à identidade. Então a gente construiu, isso quer dizer que o grupo Z2 por Z2Z está dentro do grupo de Galois da extensão. Agora, porque explicitamente construímos os 4 elementos do grupo de Klein. Então, temos a identidade, sigma, tal e sigma por tal. E agora isso vale para qualquer extensão biquadrática. Tá? Uma extensão onde eu agreguei duas raízes quadradas. Uma extensão de grau 4, onde eu agreguei duas raízes quadradas. Mas a gente sabe que a ordem desse grupo é 4. A ordem desse grupo de Galois de K sobre G, pelo menos é 4, por essa inclusão que a gente calculou, e divide a ordem da extensão, que é igual a 4, pelo teorema. Então tem que ser 4. Então, em particular, a gente está provando que toda extensão biquadrática é de Galois. Assim como toda extensão quadrática, a gente já viu que era de Galois. Porém, ainda estou utilizando que é o grupo de Galois divide a ordem da extensão, que era o teorema difícil que a gente não provou. Então, agora eu gostaria de um argumento para ver que, na realidade, não preciso que ele, neste caso, não preciso utilizar o teorema. Vamos provar que toda extensão biquadrática é de Galois sem utilizar aquele teorema. Então, para isso, vamos provar uma coisa mais geral, que é simples. Mas então, a proposição então seja F K um splitting field. Prometo para a próxima ter qual é a palavra correta.
Tem algum polinômio f? Nada de f. Então, se sigma é um automorfismo, sigma permuta as raízes de f. Bem, se sigma fixa as raízes de f, então sigma é a identidade. É um teorema que já provamos 2 vezes, só que estamos escrevendo. Isso é sigma, o grupo de Galois K sobre F é um subgrupo do grupo de permutações das raízes. Ou dito de um outro jeito, o grupo de Galois permuta ou age de maneira fiel no conjunto de raízes. Então, mais do que dar uma prova desse teorema que é trivial, dessa proposição que é trivial, vamos dar uma definição de que o que significa agir de maneira fiel, porque não fica claro se vocês já fizeram não em álgebra 1. Mas então, que sigma leva raízes em raízes, isso já provamos há umas 3, 4 aulas. Tá? Tudo automorfismo de uma extensão leva uma raiz de um polinômio e uma raiz de um polinômio. Então, certamente, o sigma permuta as raízes de f. Se sigma de alφ é igual a alφ, a gente tem que lembrar que se eu tenho um splitting field, o K é igual ao f de alφ1 alφn, que é igual ao f de alφ1 alφn, ou seja, todo elemento de K se escreve como um polinômio em alφ1 até alφn com coeficientes em f. Se o sigma é um elemento de Galois, ele preserva o f, e se ele preserva cada uma das raízes, ele deixa fixo tudo polinômio, portanto deixa fixo tudo K. Então é a identidade de K. E esse aqui, por definição, é isso. A definição de ser uma ação fiel é que se eu deixo fixo, se eu tenho o estabilizador de qualquer ponto, é trivial. Tá? Então vamos escrever a definição de uma ação fiel. Essa aqui já não preciso. Então, a definição seja G um grupo, S um conjunto, uma ação. Talvez eu goste de ações à direita, então vou botar aqui à direita. De G em S, ou em S, é não sei se mapa é a palavra correta, uma função talvez, é uma função de S por G em S, vou chamar essa função de A, que satisfaz os seguintes diagramas, que faz os seguintes diagramas comutar. Tá ok. Vocês botam S por G por G. Uma coisa que eu posso fazer é deixar aqui a ação por a identidade. Esse cara é S por G, a identidade é G.
Ou posso deixar a identidade de S e fazer a multiplicação em G. Lembrem, é o grupo G. Aqui M é a multiplicação em G. Aí isso vai para S por G. Ou posso fazer aqui a ação. Isso vai para S. E eu posso fazer aqui a ação. Isso vai para S. E esse diagrama comuta. Mais ainda, eu tenho do conjunto com um ponto por S, um mapa para G por S, que é a identidade de G por a identidade de S. Aqui é o mapa do conjunto com um ponto para G, que leva o ponto em a identidade de G. O 1 em G. Aqui eu tenho a ação. Eu vou para S. E aqui eu tenho a projeção do produto. Eu sempre tenho uma projeção no segundo fator. Eu vou pedir que esse diagrama comute. Exercício, ver que isso que é uma ação de um grupo num conjunto. Um exercício, talvez uma observação, é que sim, isso aí é equivalente a dar um morfismo de grupos de G no conjunto de automorfismos ou bijeções de S em S. O A é a injeção, ou seja, para cada elemento E, vamos fazer G, vou escrever aqui talvez, para tudo G em G, então o mapa, o automorfismo φ é o automorfismo φ que leva S em A de S por G. E isso é um automorfismo. E é ver que esse aqui é um morfismo de grupos. Morfismo de grupos. Porém, eu prefiro essa definição. Por quê? Porque aqui você pode trocar qualquer coisa. Por exemplo, seja G um grupo na categoria de espaços topológicos. Então agora é um grupo que é um espaço topológico com a multiplicação, a inversão e a unidade tudo contínuo. Seja S um espaço topológico, que era na mesma categoria. Uma ação tem o produto de espaços topológicos, esse é um mapa contínuo, e todos esses diagramas vou pedir que sejam mapas na categoria de espaços topológicos. Então, que esse diagrama comute na categoria de espaços topológicos. Esse diagrama commuta na categoria de espaços topológicos. Isso é uma ação de um grupo topológico em um espaço topológico. Porém, aqui já são problemas. Tenho G, que é um grupo, que é um espaço topológico. Para todo espaço topológico, o grupo de automorfismos são os homeomorfismos. Então, agora eu devo dar esse cara, ao grupo de homeomorfismos, uma estrutura de espaço topológico. E já não é tão trivial. E agora eu vou pedir que esse seja um morfismo de grupos que seja contínuo. E já não é tão trivial. Vamos agora a uma categoria arbitrária. Por exemplo, se o G for um grupo, uma variedade diferenciável, tudo faz sentido, o S é uma variedade diferenciável, todos os mapas são diferenciáveis. Essa é uma boa definição e aquelas de lá são grandes problemas, porque o grupo de diffeomorfismos não é uma variedade diferenciável. Eu até que posso tentar pensar em espaços topológicos, mas para variedade já perdi. Em particular, esse cara vai ter dimensão infinita, mesmo sendo a S e o G de dimensão finita. Mas a gente vai se concentrar em grupos finitos durante o curso. Então, tanto faz se votar nessa definição ou aquela definição. Mas já que estou escrevendo, vamos continuar. Um torsor, ou uma ação, definição, uma ação
é fiel se essa aqui é uma injeção. Tá? Vou deixar automorfismos TS é injetivo. O dito de um outro jeito, sim, G de S é igual a S para tudo S em S, implica que G é igual à identidade em G. Eu acho que eu chamei E em G. Esse que eu estou utilizando aqui, que é esse fiel. S é dito um G torsor, ou um torsor para G, se a ação é fiel e transitiva. É melhor definir antes que o que é transitiva, né? Então vamos definir transitiva. Uma ação é transitiva? Sim, para tudo S e T em S existe um G em G, tal que a ação de A de ST, SG é igual a T. E um torsor é um conjunto com uma ação fiel e transitiva. S é um G torsor. É um conjunto com uma ação tal que, para tudo S e T, existe um único G em G, tal que a ação de S em G é igual a T. Em particular, como conjunto, o S é bijetivo ao G. Em particular, escolhem qualquer elemento, seja... e talvez é melhor pedir que existe um único G e o conjunto S não é vazio. Do jeito que eu defini, o conjunto S é vazio, satisfaz todas essas condições. Então, em particular, seja S um elemento de S, que eu sei que existe porque o conjunto não é vazio, então o mapa de G para S que leva G em A de S G é um isomorfismo. Pela existência e unicidade. Mas, então, tudo torsor é a mesma coisa que o G como conjunto, mas não é canônico. A escolha desse isomorfismo é equivalente à escolha de um S no conjunto. Para aqueles exames de geometria, essa definição essencialmente é que o configurado principal configura o grupo G. Bom, então a gente já sabe que para splitting fields, o grupo de Galois permuta as raízes do polinômio, onde eu pego o splitting fields, e essas permutações são uma ação fiel. Tá? Qualquer coisa que preserva as raízes, preserva todo o corpo. Porém, esse teorema não está me dizendo quais são as permutações que aparecem. Tá? Por exemplo, como eu sou estúpido, eu apaguei o quadro que era importante, mas nesse quadro tínhamos a situação de x quadrado, de x menos alfa, por x mais alfa, por x menos beta, por x mais beta, e no grupo de Galois daquele splitting field, não tínhamos a permutação que levava alfa para beta. Essa permutação não aparecia. As únicas permutações que apareciam eram as permutações que trocavam. Tá? As quatro raízes são alfa, beta e menos beta, e as permutações que aparecem trocam essas duas, ou fazem as duas ao mesmo tempo. Mas não tem uma permutação cíclica dessas três, por exemplo. Então, em princípio,
o que é complicado é estudar quais são as simetrias possíveis na extensão do corpo. Mas mas o grupo de simetrias é um subgrupo do grupo de permutações. E a teoria de Galois vai me dizer como entender esses grupos de permutações. Neste caso particular, temos explicitamente uma coisa, que é, tínhamos esse K em Q de beta, Q de alfa, o F de beta, F de alfa, e aqui tínhamos Q. E essa extensão aqui correspondiam por eram fixa por tau. Não, eu acho que eu chamei sigma. Sigma trocava alfa para menos alfa, mas deixava tudo beta, deixava fixo. Então toda essa extensão fica fixa. E toda essa extensão fica fixa por tau. A extensão é fixa por tau. Então essa extensão é fixa por sigma, mas não é fixa por tau. Em particular, essa extensão é fixa por Z dividido Z2, que está dentro do grupo de Galois. Aqui o gerador desse cara é sigma, que vai parar para o sigma, em um dos dois fatores. Isso é geral. Então esse é o teorema principal, que vamos provar na próxima. Acho que não sei se chega na próxima, mas com certeza daqui a poucas aulas vou chegar. É o seguinte, teorema. Seja K uma extensão de Galois. Existe uma bijeção entre os conjuntos de H em G, ou no grupo de Galois, de K sobre F, subgrupo e subextensões. De corpos. E aqui não são extensões abstratas, são subextensões de um corpo fixo dado. Ou seja, duas subextensões podem ser isomorfas como extensões, mas são diferentes dentro do corpo K. Tá? Que é a situação que tínhamos lá. O Q de I e o Q de alfa e o Q de beta são isomorfos como extensões de Q, mas as duas são diferentes dentro de K. Qual é o isomorfismo? Qual é a bijeção entre esses dois? Daqui para aqui, as duas são simples. Dado uma extensão L, o que eu posso olhar aqui é o subgrupo de elementos G em G, tal que G de L é igual a L para tudo L em L. Então, primeiro, que esse cara é um grupo, que é um grupo é trivial, que é um subgrupo é trivial. Certamente não. Se a L não for K, esse aqui não vai ser tudo. A volta é, dado um grupo, dado H, eu vou para a extensão L, que é definida como os elementos de K que são fixos por H. Porque isso um corpo também é trivial, porque são automorfismos de corpo. Os elementos de H são automorfismos de corpo. Sendo um subgrupo, em particular, todo elemento de H é um automorfismo de K que preserva o F. Então, esses são objetivos. Esse teorema é realmente impressionante, porque dado uma extensão de Galois, a extensão é finita. Mas a gente tende a pensar que se eu escolho
elementos arbitrários, seja, em particular, peguem essa extensão aqui. Tá? Aquele teorema está dizendo que existem exatamente, para essa extensão, são essas duas subextensões. E não tem nenhuma outra. Porque esse grupo Z2 sobre Z2 só tem dois subgrupos, que é o Z2 e esse outro Z2. Mas já é surpreendente, porque em princípio eu poderia ter perguntado uma coisa muito mais fraca. Dada essa extensão, existem infinitas extensões ou não? Existem infinitas subextensões ou não? Eu sei que qualquer extensão no meio dessas duas, estritamente no meio, tem que ter grau 2, porque essa tem grau 4. Mas então, em princípio, para botar aqui qualquer extensão no meio, vou ter que agregar uma raiz quadrada de alguma coisa de quê? Mas não é trivial que se eu pego uma raiz quadrada arbitrária, ou estou aqui, ou estou aqui, ou estou aqui. Não vou construir nenhum outro corpo no meio. Só tem duas subextensões. Isso não é um resultado trivial, mas naquele exemplo a gente pode ver explicitamente isso. Ou seja, todo elemento de K, tudo A em K, se escreve como... botei alfa e menos zeta. Então se escreve como um B mais C por alfa mais D por beta mais E por alfa por beta, aonde B, C, D e E estão no corpo F, que é o quê? E alfa e beta são, lembrem, alfa e beta é nosso exemplo, alfa é a raiz quadrada de menos 1 e beta é a raiz quadrada de menos 2, é a raiz quadrada de 2. Ou são duas raízes quadradas arbitrárias. Mas então, a pergunta é, se você se escolhe, esse é tudo elemento de K, se escreve desse jeito. Então, a pergunta é, que é o que pode ser o Q de A? Para um A arbitrário. Então, o claim é o seguinte, sim, entre esses três C, D e E, sim, C, D e E, dois deles não são zero, exceto quando dois são zero, exceto quando 2 de C, D ou E são zero, a extensão Q de A é igual a K. Então, genericamente, se vocês pegam qualquer elemento do corpo K, que é uma extensão de Galois, a extensão que é agregado esse A é tudo K. De um outro jeito, o polinômio redutível para aquele A é de grau 4. Se eu tenho muita sorte ruim, vou escolher um elemento que tem grau 2, e naquele caso, as raízes vão ser ou beta ou alfa por beta. Tá? Se eu esqueci que tem um outro subgrupo que é levando aos geradores dos dois, que é o diagonal. Ok. Vamos começar então com a cúbica. Acho que vou fazer a cúbica. E aí acabou. Por hoje. Então vamos pegar soluções da cúbica. Soluções da equação cúbica. Eu acho que esse não é feito no segundo grau. Então, seja f de x é igual a x cubo mais a x quadrado mais b x mais c, a cúbica geral. Eu quero resolver, encontrar as raízes f de x igual a 0. Então, toda cúbica por transformações afins pode ser botada, que a gente chamaria de forma de Weierstrass. Então,
Na realidade, eu não lembro. Mas eu acho que é x menos... Agora vamos ter que tentar. Vamos fazer se é a sobre 3 ou a sobre 2. Tá? O corpo tem característica zero, então vou dividir. Mas se alguém lembra, seria melhor. Mas eu vou tentar com a sobre 2. O que eu quero fazer é fazer esse coeficiente desaparecer. Tá? Então vamos fazer essa substituição. Talvez a gente deva corrigir isso, botar um a sobre 3 aqui. Alguém lembra? Eu acho que 3. Eu também estou achando que é 3. Porque a ciência cúbica eu acho que vai ser 3. Então vamos começar com 3. Se não der certo, a gente bota um alfa e resolvemos por alfa. Mas então, x menos a sobre 3 ao cubo. Não vai dar tempo. Não vou escrever essa expansão, mas... Então vamos botar como exercício. Exercício, trocar x por x menos a sobre 3 e notar que o f de x menos a sobre 3 tem a forma vamos chamar esse cara de y, e é y ao cubo mais algum px mais algum q. E o término quadrático desapareceu, só por translações. O que sim está claro é que o término quadrático é linear no cara que estou agregando. Então, que a gente pode resolver explicitamente para fazer esse cara zero, está claro. Então, é uma equação simples. Então, vamos resolver as raízes dessa cúbica. Vamos encontrar as raízes dessa cúbica. E o método é fazer y igual a 1 menos v. Talvez essa sim vamos escrever. Então, vamos escrever isso. Essa equação aqui virou s igual a zero, é o que eu quero calcular. E essa equação vira 1 menos v ao cubo mais 1 menos v por p mais q, que é igual a 1 ao cubo menos v ao cubo menos 3 vezes u por v vamos fazer assim. É 3 vezes u quadrado v menos 3 vezes u v quadrado. Tá? Estou fazendo correto? O sinal é contrário? Onde que eu botei? É aqui o menos, né? Obrigado. Eu sou ruim pra caramba. Mas acho que aí já deu aquela parte. Aqui ainda temos mais 1 menos v por p mais q. Eu sou muito ruim, assim que melhor se vocês vão controlando. Então isso vira 1 ao cubo menos v ao cubo menos, bom, aqui eu tenho 1 menos v de fator comum, então vamos botar mais 1 menos v. Está correto que esse aqui estava com menos v? Aquele sinal está correto? Espero que sim. Então, mais 1 menos v, fator comum de 3 vezes. Bom, aqui eu tenho um p, vou botar primeiro aquele cara, menos 3 vezes u por v. E aqui eu tenho ainda mais p, mais q. Então, com boa sorte, a gente fez correto os sinais. Eu tenho aí um menos u quadrado, está correto. Então, a gente quer resolver essa equação igual a zero. Controlemos que os sinais estão corretos, porque se chega a dar errado no final da aula, não vamos começar a corrigir. Então, tenho esse correto, esse mais... É correto.
parece correto. Então, essa equação tem soluções? Certamente sim. Se P menos 3U por V é igual a 0, e sim U ao cubo menos V ao cubo mais Q é igual a 0, então a gente resolve esse problema, né? Se esse cara mais S é 0, e se S é 0, então a suma é 0. Mas então a gente pode resolver daqui, tirar que o V é igual, vamos assumir que o U é diferente que 0, e o V é igual então a P dividido 3 vezes U. E a gente pode vir e botar aqui. Então, nessa equação, substituindo V, aí temos U ao cubo menos P ao cubo sobre 3 ao cubo por U ao cubo. Mais que é igual a 0. É isso a mesma coisa que vamos multiplicar tudo por 3 ao cubo por 1 à la sexta menos P ao cubo mais Q por 3 ao cubo, 1 ao cubo, é igual a 0. E essa aqui é quadrática que a gente sabe resolver. Então, aquela equação é com... cadê? Então, vamos escrever... já utilizei y. Então, com z é igual a u ao cubo, aquela equação é 3 ao cubo por z ao quadrado. Opa, por que eu botei sexta? 3 ao cubo por z ao quadrado, mais q por 3 ao cubo por z, menos p ao cubo, igual a 0. Está correto? Então, as soluções para essa equação é que o z... talvez melhor se eu escrever por aqui. Temos 15 minutos, estamos bem. Então, as soluções para aquela equação é que o z é igual a menos esse término, menos q por 3 ao cubo, mais ou menos, vou botar uma raiz, vocês escolhem a outra, a raiz quadrada de esse cara ao quadrado, vamos botar o discriminante que é q ao quadrado por 3 à la sexta menos 4 vezes p ao cubo, mais 4 vezes p ao cubo, por quanto que dá? 3 ao cubo, né? É isso, dividido por 2 vezes 3 ao cubo. A outra raiz, voltando aqui um mais. Tá, e dá para simplificar isso um pouco. Tirando a raiz, esse cara aqui é uma raiz quadrada, tem um quadrado, aqui dá para tirar um fator comum, que esse é um quadrado, cancelando um pedaço desse cara aqui. Mas não vou fazer. Meu 3 e meu z são muito parecidos, são muito similares. Mas o importante dessa solução é que, agora já tendo o z, a gente tem então o 1. O 1 é igual à raiz cúbica do z. De tudo isso. Tá? Então, tudo está expressado em termos de Q e P. Aqui só tenho 3 ao cubo, potência de 3. Tá? E o V é igual, daqui sai como P dividido 3 vezes uma raiz cúbica. Esse cara aqui. E o x, que era o polinômio original, ou y, que eu queria resolver, é uma diferença de raízes cúbicas.
Então, temos soluções explícitas. E o único importante da solução explícita que a gente fez é que, para encontrar aquela solução explícita, a gente teve que tirar uma raiz cúbica. Isso não é surpreendente, que a gente teve que tirar uma raiz cúbica para resolver uma cúbica, mas a gente teve que tirar uma raiz quadrada para resolver aquela cúbica. Então, explicitamente, para encontrar raízes daquele polinômio, a gente agregou uma raiz quadrada na minha extensão e uma raiz cúbica na minha extensão. Então, agora vamos só tentar entender como seria o grupo de Galois da extensão. Então, quais são os possíveis valores para a ordem do grupo de Galois de K sobre Q, onde K está dado como a extensão de grau, a extensão onde esse polinômio tem todas as raízes, são lineares, estão naquele corpo. Tá? Então, seja K um splitting field da F. Então, quais são os possíveis valores para a ordem do grupo de Galois? Okay. Nesse caso é simples. A gente já viu, sem nenhuma teoria de Galois, que o grupo de Galois permuta as raízes desse polinômio. Esse polinômio tem, no máximo, 3 raízes em K. Tem 3 raízes em K. Estou pegando um splitting field de um polinômio grau 3. Então, esse grupo de Galois tem que ser um subgrupo, e a gente já viu que uma permutação fiel. Então, esse aqui é um subgrupo do grupo de permutações de 3 elementos, que são as 3 raízes daquele polinômio. Tá? Agora, aquele grupo, S3, quais são os subgrupos do grupo de permutações de 3 elementos? O S3 tem... Quais são os subgrupos do S3? Então, temos subgrupos de ordem 2 que estão dados por as transposições. Tá? Eu tenho 3 subgrupos. Vou utilizar essa notação. Eu vou falar de grupos simétricos em geral depois. Esses 3 subgrupos são subgrupos diferentes, são Z2, mas são conjugados dentro desse 3. Tem grupos cíclicos de ordem 3. Tá? O gerado por esse cara é o grupo cíclico de ordem 3. O inverso desse cara está dentro dele. Que tal o grupo A3, que é o núcleo do sinal? Aqui levo uma permutação para o sinal da permutação. E o núcleo eu defino como o grupo A3. É o núcleo desse mapa. Toda permutação que tem sinal 1. Esse é um grupo novo? Ou não? Vamos, gente, rápido. Não é. Esse grupo já é esse. Então, esses são todos. E tem o grupo inteiro, o S3. Então, esse grupo só pode ser algum desses grupos, por permutações. Então, por que não pode ser os 3 primeiros de ordem 2? Quais são os possíveis graus da extensão? Tá? Quais são? Tem certeza? Eu agreguei raízes, tá? Então, o grau é pelo menos 3, porque pelo menos eu agreguei uma raiz. Ou seja, o que eu tenho certeza
é que nesse corpo K, o que eu tenho certeza absoluta é que seja alfa uma das raízes de f, então dentro desse grupo K eu tenho o quê? De alfa. E essa extensão, se o meu f é irredutível, essa extensão tem grau 3. Então pelo menos esse cara tem grau 3. O que mais eu posso saber? Caramba. Como que é? Pode ser 6, exatamente. Então, esse grupo aqui pode ter ordem ou 3 ou 6. Esses dois podem ser. Mas esses aqui não podem ser. Eu calculei errado o tempo. Eu queria finalizar hoje, mas não vou finalizar com a cúbica. Então, melhor é deixar vocês antes e continuar na próxima. O que eu vou fazer é o seguinte. Deixa que eu descreva rapidamente qual é a situação. Temos duas possíveis extensões, nesse caso, que correspondem à seguinte situação. Se vocês pegam na cúbica geral e pegam no splitting field, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente já fez para a quadrática. Em K, esse polinômio f se escreve como x menos alfa 1 por x menos alfa 2 por x menos alfa 3. Agora expande nesse cara, certo? Então, o que vocês sabem é que esse aqui é x ao cubo menos a suma dos produtos, que é alfa 1, alfa 2, mais alfa 2, alfa 3, mais alfa 1, alfa 3, por x. Eu botei de tal jeito que o alfa ao quadrado seja 0. Tá, vamos botar menos a suma dos alfa i por x ao quadrado. E tenho menos alfa 1 por alfa 2 por alfa 3. E provavelmente eu botei um sinal errado aqui. Não, tudo menos, né? Não, aqui tá bom. Tá bom. Sim, talvez eu estou trocando esses dois, mas tanto faz. A equação é simples. Então, do jeito que a gente escreveu, esse aqui é 0. Não, esse aqui é 0. Tá? Então, alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 é 0. Porque o término do x quadrado era 0. Esse aqui é P, que é uma outra equação. E o último é que alfa 1 por alfa 2 por alfa 3 é igual a quê? Então, quer dizer o seguinte, se a gente agregou alfa 1 e alfa 2, o alfa 3 já está naquela extensão, porque é uma combinação linear dos outros dois. Tá? Então, com certeza, o que a gente já sabe é que se eu boto Q de alfa 1, pode estar dentro e pode ser igual a Q de alfa 1, alfa 2, mas esse aqui já é K. Então, S não é igual se o alfa 1 não estava em Q, que era o caso do polinômio irredutível. Esses aqui podem ser iguais se o alfa 1 e o alfa 2 já estão em Q. E esse aqui tem que ser igual a esse. Tá? Esse aqui tem que ser igual a esse porque... bom, por essa equação. Agora, essa extensão tem grau 3. Porque o alfa é uma raiz de um polinômio irredutível de grau 3. Então agora a pergunta é, se esses dois são iguais, pronto, estou em uma extensão de grau 3. E o grupo de Galois tem que ser esse grupo A3, porque divide a ordem da extensão. Porém, se esses dois são diferentes, a pergunta é o que eu agreguei. Então, quando são esses dois diferentes? E esse é o caso onde eu tive que agregar uma outra raiz quadrada. Que é essa raiz quadrada. Então, essa eu vou escrever qual é o discriminante daquela raiz, mas estão vendo exatamente qual é a equação que a gente tem que resolver. Que é o alfa 3 já entrou como combinação da alfa 1 e alfa 2 aqui, e aqui eu tenho uma equação quadrática.
quando o discriminante daquela seja diferente que seja positivo, tá? Então, quando o discriminante seja diferente que zero, eu devo tirar uma raiz quadrada. E essa extensão aqui, naquele caso, é de grau 2. Então, essa extensão ou é de grau 1, são iguais, ou é de grau 2. Nesse caso, o K tem uma extensão de grau 6. E, naquele caso, o grupo de Galois vai ser o S3. Então, esse eu vou fazer com cuidado na próxima aula. Sim, estou indo muito devagar, talvez. Mas a gente devia matar o capítulo de Galois rápido. Deixo para vocês. Se ninguém pedir alguma coisa especial, eu vou mudar para grupos finitos e representações de grupos finitos. Depois de Galois, vou fazer grupos finitos e representações.